Vamos lá então, fazer mais uma? O que que diz aqui a questão? Para aquecer um recipiente com 100 gramas de água inicialmente a 10 graus Celsius, você dispõe de uma pequena peça de metal, também de 100 gramas, que pode ser aquecida até uma temperatura máxima de 150 graus e que pode ser inserida no recipiente. Se o seu objetivo for aquecer a água até uma temperatura de 40 graus Celsius, né, qual que é a temperatura inicial da peça do metal que será inserida no recipiente, né? Então, que temperatura que deve ter que após os 2 trocarem energia, né, porque um vai estar com maior temperatura em relação ao outro, após haver essa troca de energia entre eles, qual que é a temperatura inicial para que o equilíbrio térmico se estabeleça a 40 graus Celsius? Então, é mais ou menos essa ideia aqui, né? Então imagina aqui um recipiente, né, aonde eu vou colocar ali dentro uma certa porção de água, né, H2O. Essa água, ela está a 10 graus Celsius, e aí eu pego um pedaço de, sei lá, de metal aí que ele falou, que eu não sei que temperatura que deve ter esses dois, mas o que eu sei é que quando eu colocar aqui a água e colocar esse metal dentro da água, eu sei que a temperatura final dos dois, que é a temperatura de equilíbrio, né, a temperatura final tem que ser de 40 graus Celsius. Então, qual que é a temperatura inicial desse metal, né, para que quando os dois entrarem em equilíbrio térmico, ambos tiverem 40 graus de temperatura final, tá? Então, basicamente, que é um problema de troca de calor, e aí você lembra, né, que a energia ela não perde, ela se transforma. Então, aqui eu posso falar o quê? Que a quantidade de calor que um vai receber ou vai perder, mais a quantidade de calor que o outro vai perder ou receber, tem que ser quanto? Tem que ser zero, né? Porque um sistema conservativo, a energia se mantém constante ali, presa, em ambos os objetos. Então, vamos supor que só houve troca de calor entre os dois, né? Não teve um terceiro ou um quarto objeto que está recebendo energia. Por exemplo, o recipiente. Recipiente, vamos supor que o recipiente não participa da troca de energia, né? Porque se participasse, teria um outro Q3, tá? Então, aqui, basicamente, a gente quer descobrir qual que é a temperatura inicial desse metal, né? Então, a gente tem que usar Q1 e Q2. Professor, a gente sabe que quantidade de energia a gente mede como, né? Ou a gente mede, ou calcula isso, né, pelo Q-macete, né? Ou a gente usa aquela outra fórmula, né, de quando ele muda de estado físico, chamado QML, né? Então, quantidade de calor, quando ele muda de estado físico, é massa vezes o calor latente. Quando o objeto ele não muda de estado físico, é o que-macete. Qual que eu vou usar? Né? Aqui eu vou admitir, ou a gente está admitindo, que o objeto não mudou de fase. Né? Então, como ele não mudou de fase, de estado físico, eu vou usar apenas o que-macete. Tá? Então, eu vou usar esse cara aqui para a gente calcular isso aí. Então, eu vou falar que aqui a água vai ser o Q1 e vou falar que o Q2 aqui vai ser o metal, tá bom? É só uma questão de ordem, mas pode ser o contrário, tanto faz, tá? Então, o Q1 a gente sabe que é o quê? E vou trocar esse Q pela fórmula, né? Então, aqui fica Q1, vai ser QMC. Aqui é delta teta, né? Então, vamos colocar aqui. Quem que é o Q2? Mesma coisa, né? Q macete, né? Então, vamos colocar aqui, abrir a formulazinha para depois a gente brincar aí. Eu falei que esse cara aqui vai ser quem? Esse cara aqui vai ser a água e esse cara aqui vai ser o metal, né? Então, aqui a massa de água que a gente tem, quanto que é? A massa de água é 100 gramas, vamos colocar aqui 100. O calor específico da água, ele falou aqui, né, pra gente que vale quanto? O calor específico da água vale 1 caloria por grama grau Celsius. Tá aqui essa informação, então a gente coloca 1 aqui. Variação de temperatura. O que que é delta teta? É a temperatura final menos quem? A temperatura inicial. A gente sabe qual é a temperatura final que a gente quer, né? A gente quer que todo mundo atinja 40 graus, que é a temperatura final, menos a temperatura inicial. Quanto que a água tinha no começo? A água tinha no começo 10 graus Celsius. Então, esse delta teta ficou temperatura final, que é 40, que todo mundo tem que ter, menos a temperatura inicial, que no caso aqui é 10, né? Aí, mais a massa do metal também é a mesma, né? Que no caso vale 100. O calor específico do metal, ele deu aqui pra gente, vale 0,5, né? Então, vamos colocar aqui 0,5 vezes. O que que é delta teta mesmo? Temperatura final menos quem? Temperatura inicial. Né? Então, a temperatura final, a gente já falou que tem que ser 40 para os dois, menos qual que é a temperatura inicial? É essa pergunta, né? Então, a gente quer saber esse teta zero aqui, quanto que vai ser isso, né? Então, lembrando que tudo isso tem que ser quanto? Tudo isso tem que ser zero, né? Brincando aqui de matemática, como é que fica, né? Aqui fica 100 vezes 40 menos 10, aqui vai ficar quanto? Vai ficar 30, né? Mais, aqui 100 vezes 0,5. Qual que é a metade de 100?
aqui é 50, né, vezes a temperatura final, vou colocar aqui 40, menos aqui a temperatura inicial, tudo isso igual a zero. Bom, quanto que é 100 vezes 30, né? Esse cara aqui vai dar 3.000, mais quanto que é 50 vezes 40? 2.000, né? Então coloca aqui 2.000, e 50 multiplica o 40 e o 50 também multiplica aquele outro, né? Lembra aqui que tem que fazer chuveirinho, né? Então é 50 vezes 40 e 50 vezes θ. Então aqui vai ficar 50 vezes o θ que a gente quer descobrir, que é a temperatura inicial do metal. Bom, esse 3.000 com 2.000 vai dar quanto? Aqui vai dar 5.000, né? Então aqui, né, 3.000 mais 2.000 é 5.000, aqui menos, né, eu vou repetir aqui, 50 vezes o θ, né, cuidado que esse θ parece um zero, né, mas é θ zero igual a zero, né. Vou pegar esse 5.000, vou jogar para o outro lado, ele passa negativo, né, então vou repetir aqui, ó, 50 vezes o meu θ zero, vai ser quanto? Vai ser menos 5.000, né, porque eu peguei 5.000 tá positivo aqui, joguei para o outro lado, ele passa negativo, tá? Tomar cuidado com isso. Então, o 5.000 está negativo, vou manter 5.000 negativo. O 50, o menos 50, na verdade, que está multiplicando, como é que ele passa? Passa dividindo, né? Só que ele traz o sinal dele, né? Aqui, no caso, eu vou trazer o sinal do menos aqui junto com ele, tá? Então, brincando aqui de matemática, quanto que é 5.000 dividido por 50, né? O negativo com o negativo, lembra? De divisão de negativo, quer dizer, menos com menos, aqui fica mais, né? E 5.000 dividido por 50 dá quanto? Dá 100. Então, a temperatura do pedaço de ferro que tem que ter é quanto? 100 graus Celsius, para que ambos, tanto a água quanto esse metal, depois que trocarem energia, vão adquirir uma temperatura de 40 graus Celsius, né? Então, a temperatura de equilíbrio é essa, e a temperatura que o metal tem que ter é essa, né? Então, qual alternativa indica essa brincadeira? Aqui, no caso, alternativa D de dado. Tranquilo, né?